Olá! Hoje então a aula que nós vamos ter agora é sobre exercícios direcionados para os principais desvios encontrados nas crianças do Pilates Kids. Então, esse é um tema importante em que a gente realmente precisa conhecer, precisa saber e precisa saber quais exercícios são importantes ser trabalhados, porque a gente realmente vai encontrar crianças com leves desvios, tá? E nós vamos se aprofundar um pouquinho mais agora. Então vamos lá. Sabemos o quanto as crianças de hoje já estão propensas a apresentar desvios. A gente já falou aqui em outras aulas anteriores o quanto a criança de hoje já está crescendo e já está apresentando alguns leves desvios, né? Importante ressaltar que a gente, como educador físico, como fisioterapeuta, nós não podemos diagnosticar um desvio. A gente pode trabalhar numa tendência a um desvio, né? Importante ressaltar. Quem faz o diagnóstico são os médicos, então é a eles que fica então essa responsabilidade de dizer se a criança tem ou não algum desvio. Mas a gente consegue perceber as tendências, né? E é nisso que a gente vai trabalhar. Pensando nesses desvios que a gente já percebe que existe já uma tendência, é em que a gente vai então direcionar as nossas aulas. Então, primeira coisa que a gente deve fazer e que eu aconselho fortemente a você fazer é o quê? É uma anamnese, tá? O que seria isso? Faça uma anamnese com as crianças, chame os pais, converse com eles, tente saber tudo que você pode saber das crianças. Pergunte por que eles estão pedindo por que eles querem que os filhos façam pilates. Se você estiver no seu próprio estúdio, enfim, aonde você está trabalhando, na escola, por que os pais acham importante ter o Pilates, né? Então, faça essas perguntas, pergunte se se a criança tem dor, se ela já teve alguma doença de pequena, se ela sofreu algum problema de saúde. E aí, quando você entra na questão de saúde, você tem que então esmiuçar um pouco mais, tá? Depois eu vou falar para vocês. Então, tente ter o máximo de informação possível dessa criança, tá? Quanto mais informação, melhor. Mais você vai saber aonde você está trabalhando, qual o objetivo, então, às vezes, dos pais. Às vezes, os pais acabam colocando por um objetivo e aí você vai analisar, vai fazer a anamnese e vai perceber que, às vezes, existe um outro motivo que tem que ser trabalhado. Vai conseguir passar para os pais, de repente, coisas que, então, ele não percebeu. Então, é importante você ter uma ficha dessa criança em que você tenha todas essas informações. No caso, se você esteja trabalhando na escola, né? Eu tô trabalhando na escola, eu tenho várias turmas, eu tenho várias crianças, então eu aconselho fortemente que você faça um questionário, né? Faça uma anamnese por escrita e mande para os pais, então, para que eles preencham em casa, que eles escrevam em casa, aí você vai ter que ser um pouco mais específico, né? Às vezes explicar um pouco melhor sobre o que você quer a resposta, porque senão às vezes vem a resposta daquilo que você não estava perguntando, né? Então tem que ser um pouco mais descritivo às vezes, quando vai para os pais da escola. Mas é importante sim, dos dois âmbitos, tanto no estúdio quanto na escola, ter essa anamnese, conhecer aonde você está trabalhando, conhecer as crianças, conhecer o meio que elas estão, aquilo que já aconteceu com elas. Só assim a gente consegue entender o porquê de cada corpo, né? O porquê que aquele corpo está daquela maneira ou porquê que ela sente dessa maneira quando a gente tem um relato da vida, né, dessa pessoa, ok? Então existem alguns desvios que são originados na fase de bebê, né? Então por isso que eu disse, nessa relação e nessa anamnésia, você vai ter que perguntar até quando a criança era bebê. E aí, nisso, só os pais conseguem te responder. Porque tem várias coisas que as crianças nem sabem, né? Então, por isso que é importante os pais estarem presentes e você conseguir entrevistar eles, falar com eles, fazer esse questionamento. Que, por exemplo, se você pegar uma criança que teve a pneumonia, bronquite, asma, bronquite, pode ter desequilíbrios importantes. Ela vai, com certeza, apresentar esses desequilíbrios, como falta de mobilidade torácica, como enrijecimento dos tecidos, muitas vezes pode ter dor, e aí você sabe que
isso é característico de uma doença, de algo que aconteceu numa fase anterior, que na realidade a gente sabe que o nosso corpo e nossa musculatura tem memória, né? Então a gente tem que entender que tudo que aconteceu com essa pessoa, com essa criança, desde o momento que ela nasceu, está registrado no corpo dela. Então, por várias vezes você vai ver situações, você vai se deparar com alguns desvios, alguns enrijecimentos muito acentuados, e que aí você vai saber que foi por determinada situação que aconteceu muitas vezes na infância, na fase até de bebê, ok? Eu trouxe aqui a questão da pneumonia, bronquite, porque é bem comum a gente ter crianças que apresentem essas doenças, enfim, no início de bebê, enfim, quando elas são pequenas. Vamos lá então. Segundo ponto importante, depois da anamnésia, fazer uma avaliação. Tá, Vânia, mas eu já não falei com a mãe, já falei, já me perguntou, já me disse. Você tem relatos dos pais, mas você tem que ter a sua visão, aquilo que você está vendo, né? Então, eu aconselho que você faça uma avaliação postural, sim, estática, né? Porque aí você consegue ter um registro da criança, realmente, de como ela chegou para vocês, de como ela começou, tá? Então faça essas avaliações, faça algumas fotos de preferência, porque a gente acaba esquecendo, os pais vão esquecer, a criança vai esquecer e você vai esquecer. A gente nunca lembra de como era, né? A gente tem a tendência a lembrar sempre do que a gente já está, né? Então quando você apresenta um paralelo do início e de como você encontrou a criança, futuramente vai ser muito melhor, tá? Então é importante avaliar, tá? Aqui também algumas outras avaliações que eu faço, algumas posições que eu gosto de ter essas fotos, né? E algo importante também que se a gente parar para pensar, a criança está em desenvolvimento, né? Então aquilo que eu disse, que elas têm uma tendência a alguns desvios, não quer dizer que já tem aquele desvio. Se a gente parar para pensar, é muito comum a criança até os 6 anos ela apresentar uma lordose acentuada. Na realidade não seria uma lordose, é porque os abdominais dela não estão maduros. Então ela tem a tendência de jogar a barriga para frente, né? A gente diz, ela fica aquela barrigona, né, para frente. Mas não quer dizer que seja um problema postural. Pode ser ainda falta de maturação da musculatura. Então tu não pode chegar e dizer pro pai, ó, teu filho tem isso. Não, tu pode dizer, ó, ele está em desenvolvimento, ele ainda está, a gente está trabalhando a musculatura, alguns músculos deles estão ainda amadurecendo, mas eles ainda não estão maduros, então por isso que ele apresenta isso. A tendência que a gente vai ficar acompanhando é que ele volte a ter uma postura mais adequada. Então é importante isso, a gente passar essa segurança, né, para os pais principalmente. Então na faixa etária dos 7 aos 12 anos de idade, começam a surgir adaptações funcionais, aquilo que eu disse, né? Já que as mobilidades extremas e a postura se adapta às atividades desenvolvidas. Então, por diversas vezes, a gente vai perceber crianças que, em função de carregar peso, em função de sentar errado, de ter muito celular, de ter muitos eletrônicos, elas acabam se adaptando, né? Numa postura, numa posição que é comum dela. E a gente tem que trabalhar realmente nessa mobilidade, para que ela volte a ter uma postura adequada. A grande parte dos desvios posturais nas crianças em crescimento é classificado como os desvios de desenvolvimento, né? Então aqui é um nome mais específico, né? E quando esses desvios se tornam habituais, podem resultar em alterações posturais patológicas, como a hipercifose, hiperlordose, má postura e escoliose. Ressalto aqui que não somos nós que vamos fazer esses diagnósticos. Esse diagnóstico é feito pelo médico, tá? Um ortopedista que você vai, você pegou uma criança, você percebe que esse desvio, ele tá em desenvolvimento e ele tá se acentuando cada vez mais para uma postura patológica, você pede para o pai, pede para a mãe fazer um exame, então, mais detalhado, com imagem, né? E quem vai dar o aval, quem vai dizer que realmente está com aquela postura patológica é o próprio médico, tá? A gente não entra nesse critério, ok? Por isso que você nunca pode, então, aquilo que eu falei, né? Nunca pode afirmar que a criança tem tal desvio.
Só os médicos podem diagnosticar esses desvios, tá? Porém, quando a gente percebe, então, essa tendência ou esse desvio que está surgindo, que está se desenvolvendo, é nisso que nós devemos intervir. A gente tem que perceber que está tendo uma tendência para aquele desvio e é nessa tendência que eu vou trabalhar. Eu vou tentar minimizar, vou tentar voltar essa tendência para que ela não venha a desenvolver futuramente, né? Então, a gente tem que estar atento, né, para aqueles desvios que estão tentando aparecer, e se a gente vai trabalhando com aquela mesma criança ano após ano, a gente tem o registro, né, da avaliação que eu falei, que a gente consegue então ir vendo, poxa, ela está acentuando cada vez mais ou ela está alinhando cada vez mais, né? Então, nisso a gente tem que ter esse registro para poder ter essa comparação e ver se realmente o nosso trabalho está tendo efeito, tá? Então aqui, observação, caso você tenha alguma dúvida quanto à tendência do desvio, aconselho que encaminhe a criança para algum médico e assim você confirma a sua suspeita. Então, não seja você a pessoa e nem podemos, em função de não temos habilidade, não temos autonomia para falar isso e nem estudo para isso, né? A gente acaba não podendo fazer isso. Importante ressaltar então que principalmente na escola, os trabalhos executados não são de correção. A gente trabalha na escola, o objetivo de trabalhar na escola é prevenção. A gente vai trabalhar com turmas, né? Então eu não tenho como fazer uma aula direcionada para determinado aluno ou uma aula direcionada para outro determinado aluno. Porém, é importante a gente avaliar todos, né? Todas as crianças, e é aí que eu acho que é importante, né? E é o que eu faço. Tu vai avaliar, por exemplo, toda a turma do segundo ano, tá? Aí você vai perceber que de 20 alunos, 15 têm uma tendência a ter uma escoliose. Aí os outros 10 estão mais ou menos, enfim, aos 25 alunos então que tu tinha, mais ou menos a grande maioria escoliose. O que você vai trabalhar? Você vai trabalhar muito mais exercícios de correção de escoliose. Não vai ter como você trabalhar a escoliose à direita ou à esquerda, não. A gente vai trabalhar exercícios que trabalhem os dois lados, que é a indicação, né? Escoliose você trabalha os dois lados iguais. Alonga-se os dois e fortalece-se os dois. Então, depois que tu avaliou, você vai então fez toda aquela avaliação das crianças, daqui a pouco percebeu a tendência de ter a escoliose, tu vai montar um plano de ação. Ok, segundo ano apresenta muito mais escoliose, eu vou ter que fazer exercícios, eu vou ter que contemplar exercícios no meu planejamento que trabalhem a escoliose e que eu possa, com a minha aula, fazer o método do Pilates, fazer os exercícios do Pilates e ao mesmo tempo trabalhar essa tendência desse desvio. E isso é importante, por quê? Porque a gente vai conseguir mostrar que o nosso trabalho teve um diferencial, que a gente conseguiu trabalhar. Tá, Vânia, e a criança que não tem desvio nenhum tem que trabalhar igual? Na realidade, se a criança não tem desvio, tu não vai estar trabalhando uma acentuação maior para um lado ou para o outro na questão da escoliose. Você vai estar trabalhando alongamento e fortalecimento. Melhor ainda, se ela não tem essa tendência a desvio, né? Ela, melhor ainda, ela vai estar mais protegida, ela vai estar mais fortalecida para não vir apresentar. Então, não tem por que você não trabalhar também esses desvios que começam a apresentar, porque tem algumas crianças que não tem nada. A gente sempre vai tentar suprir a necessidade das que têm, né? E as que não têm, elas vão trabalhar também com a questão de prevenção. Por isso que quando você está na escola, você não pode fazer um planejamento e você não pode dar o objetivo na escola de que você vai trabalhar na turma, né, principalmente, a questão de alinhamento, de trabalhar patologia, de trabalhar lesões, de trabalhar desvios específico. A gente vai trabalhar sim, mas na questão de prevenção. Sempre fica muito bem explícito isso para os pais. Mas o que a gente também percebe, né? Os desvios mais encontrados são o quê? Cifose torácica, cifose de cervical, tendência à escoliose, tendência à lombar, a lordose lombar.
E aí você vai proporcionando nas aulas aquilo que eu falei, né? Exercícios que vão trabalhar essas tendências, tá? Então, esses são os mais comuns, né? Às vezes a gente pega pisadas, os pés com pronação, com supinação. E aí, como não é algo que a gente consegue trabalhar muito, eu aconselho sempre os pais a ir num médico, ortopedista, e fazer uma avaliação, principalmente do pé, porque como eles estão em crescimento, às vezes é uma palmilha que o pai compra que já consegue fazer a correção da própria pisada. E às vezes a gente, lógico, que vai trabalhar sim na escola, movimentos de fortalecimento de pés, de alongamento, tornozelos, né? Mas às vezes tu não consegue corrigir. Então, tu consegue também, na própria avaliação, já botar uma observação e falar com esse pai: olha, pai, eu percebi que o seu filho tem uma tendência a ficar com o pé nessa situação e tal, então eu te aconselho a procurar uma pessoa especialista. Aí você também vê se você tem alguém que possa indicar, ou então diz para eles procurarem alguém, e que de repente uma palmilha, alguma coisa bem de leve, já vai corrigindo. Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu isso comigo. Eu percebi uma menina, né, que ela tinha uma tendência a ter esse desvio do pé, né? Ela tinha o pé chato, como a gente fala vulgarmente, né? E eu chamei a mãe e disse: olha, ela tem uma tendência, ela tá já com o pé mais para chato, então é importante a senhora de repente levar ela, fazer uma consulta, analisar, e daqui a pouco uma palmilha vai resolver o problema dela, né? E aí a mãe voltou muito agradecida, me disse: Vânia, muito obrigado. Se tu não tivesse me alertado, eu nem ia perceber, que eu nem imaginava que isso tivesse problema. Na minha visão estava correto, né? E o médico me disse: muito bem, ainda bem que a senhora trouxe ela agora, a gente vai começar a fazer essa palmilha adaptada, né? De acordo com o pé dela, e ela vai já corrigindo. Então, na realidade, a gente começa a ajudar muitos pais, e isso também é importante, né? Esse também não é um desvio grave, mas é algo que, como acontece de vez em quando, sim. E vale a pena a gente estar com os olhos atentos, né? Algo importante é você que é fisioterapeuta, você tem um olhar mais criterioso. Sua formação tem mais abrange melhor essa questão anatômica, essa questão de avaliar a criança, né? Então você pode até dar mais suporte para esse pai, né? Para essa mãe, às vezes, em relação a isso. Já os educadores físicos já não têm essa parte desenvolvida. Então não tenha medo de dizer que não é a sua área e que você gostaria que ele fosse encaminhado para uma pessoa especializada, ok? Seguindo lá, então. Terceiro passo, voltamos ao planejamento. Você já deve estar careca de escutar, né? Planejamento. Depois de avaliados, então, fez a anamnese com os pais, avaliou, monte um plano de ação. Faça o seu planejamento, né? Baseado-se, então, sempre naquilo que você percebeu na criança. Eu gosto sempre de falar, e tem uma frase foi o Joseph até que escreveu, que diz: eduque o corpo que está à sua frente. Então, por diversas vezes, você vai ter que olhar para a criança, você vai ter que educar aquilo que você está vendo, né? Então, perceba, olhe, siga o seu instinto, o seu feeling. Se você está percebendo que tem muito mais crianças para determinada situação, trabalhe aquilo. Se você percebe que tem muito mais criança com escoliose, trabalhe mais a questão de escoliose. Hoje é muito comum, né? E também é algo que eu sempre peço para trabalhar. A gente está com muita cifose, com muitos problemas de cervicais. Por quê? Porque as crianças cada vez mais elas estão com muitos eletrônicos, com celulares, e elas ficam muito tempo numa posição que prejudica elas. Então, tente trabalhar fortalecimento, tente trabalhar o alongamento, principalmente dessa região, porque é uma tendência grande. Se ela não apresenta, às vezes não apresentou numa foto estática, né? Mas às vezes no movimento você percebe. Então, não apresentou lá, mas você está percebendo que está acontecendo, você bota no jogo, bota trabalhar também, tá? Então, importante você planejar, porque você tem um planejamento, né? Daqui a pouco mais a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, mas conforme você for vendo as necessidades, você vai introduzindo dentro desse teu planejamento, tá? Então, por isso que é importante ter um planejamento. Senão daqui a pouco tu passa muito tempo fazendo sempre uma coisa e tu não conseguiu olhar de cima, né? Poxa, mas as crianças apresentavam esse desvio e eu não consegui trabalhar em nenhuma das aulas, ok? Então,
Por isso que é importante ter o planejamento, ok? Ivânia, como que eu faço na escola, né? Então, veja os principais desvios apresentados na turma, planeje baseando-se nesses desvios, né? Então, é nesses desvios que você vai trabalhar. As tendências, então, como eu falei antes, são hipercifose, hiperlordose, má posturas, pisadas, escoliose, enfim, essas são as mais comuns, ok? E agora eu trouxe para vocês alguns exercícios que eu faço com as crianças, tá? Aquilo que eu faço às vezes na escola, que eu faço no estúdio, e que é essas que eu mais trabalho, né? A hipercifose, hiperlordose, má posturas, escoliose são o que eu mais acho na escola, né? E o que mais eu procuro trabalhar, ok? Então vamos lá. Então aqui eu trouxe um exercício que eu gosto de ter e que eu faço sempre para quando eu percebo as tendências da escoliose, que é fazer o movimento, então, em X, né? Eu sempre digo para as crianças, vocês vão ficar em 4 apoio e vão tirar a perna direita, braço esquerdo, né? E aí você vai trabalhando alongamento e fortalecimento da coluna, trabalhando muito a escoliose, ok? Importante nesse exercício você sempre explicar para a criança que não é só o erguer o braço e a perna, mas em si estender o pé, a perna para trás e o braço para frente. Eu sempre digo que é o Pluto, né? A gente sabe que o cachorrinho lá, do Mickey, né, ele alongava, né, ele empurrava o braço. Então ele dizia, lembra que o Pluto, ele estica bem forte o pé e o braço? É assim, e aí você vai e puxa, né? Você faz a criança sentir o que você realmente quer. Aqui também um outro exercício que eu gosto, que também trabalha escoliose, é então deitar a criança em cima do rolo, né, do espaguete. Como a gente sabe que isso para os adultos se trabalha com rolo, mas em função do valor, né, quando a gente trabalha na escola é inviável, né, adaptei então esse exercício com o espaguete. A criança, como ela está em crescimento, ela tem a coluna menor, né, é muito tranquilo para ela fazer com o espaguete. E também erguendo a perna, depois erguendo a outra, tirando os braços, tu vai trabalhar muito a questão da coluna, tá? De fortalecer, de alongar a coluna. Também depois tu pede para tirar em X, né? Perna direita, braço esquerdo erguendo na direção do teto. Esse é um exercício muito, muito legal que a gente pode trabalhar e deve trabalhar quando você perceber crianças com algum desvio de escoliose. Esse também dá para se fazer com a bola. Percebe que toda vez que a gente trabalha a escoliose, a gente tem que trabalhar o alongamento, né? Essa questão de troca de membros, não os dois do mesmo lado, mas alternados, né? Em X que a gente chama, porque é dessa maneira que você consegue fazer o alongamento e fortalecimento simultâneo. Aqui também mais onde tu pode daí daqui a pouco introduzir a bola, fazer com que a criança tenha algo diferente, né? Que tu também pode tá trabalhando uma aula com bolas. Coloca um exercício então de escoliose que você pode contemplar então a turma, usando a própria bola, ok? Alguns exercícios então para tendências de lordose. Então trabalhar muito a questão da lordose é também trabalhar fortalecimento da coluna, né? Então gosto muito de fazer aqui, eu trouxe a minha meia-lua adaptada, né? O pelvinic, em que a criança realmente trabalha a lordose, né? Trabalha a lombar, vértebra por vértebra, aquilo que a gente já cansa às vezes de explicar, né? A importância do alongamento, do fortalecimento. Se você percebe que a grande maioria não tem problemas de lordose, que não precisa trabalhar vértebra por vértebra, você sobe e volta ela em neutra, né? Coluna neutra. Mas às vezes é importante a criança entender o movimento. Então você pode sim fazer uma anteriorização da pelvis para que ela realmente sinta a vértebra, os ossinhos saindo, os ossinhos descendo, ok? Também com o pé na parede, né? Que também é muito legal, que a criança coloca. Isso eu fiz antes de eu ter a meia-lua, né? Porque a criança com o pé no chão, ela acaba não sentindo, né? E aí é importante que eles colocavam o pé na barra, mas alguns eles botavam o pé mais para baixo porque eles não alcançavam. Mas eles faziam um movimento da coluna, da lombar, trabalhando realmente a lombar. Aqui também com a meia-lua, depois que eu inventei a meia-lua, nossa, foi a salvação, né? Porque daí eu consigo fazer muitos outros exercícios usando a meia-lua. Então aqui, se a gente for ver, é a série da meia-lua, né? Em que a gente consegue fazer exercícios
de pernas e que a lombar está neutra, então tá apoiada, tu não prejudica, tu também consegue fortalecer. Seguindo aqui com os mais pequenininhos, né? Trouxe algumas fotos das minhas vivências, daquilo dos meus registros, né? Em que a criança então coloca o pezinho na parede, ela sobe aqui e você vai ver que o movimento é muito mais brusco, né? Ela ainda tá num movimento que não tá bem lapidado, lembra do desenvolvimento motor, que ela tá mais na iniciação, então aqui é um movimento que tá muito mais, tem que estar mais aprimorado, mas já a criança consegue entender. Então também introduzir a bola, não precisa introduzir, mas como era uma aula que eu ia trabalhar com bola, a gente também trabalhou o movimento. Exercícios para cifose, então muito trabalho aqui, a gente trabalha muito a questão de pré-pilates, né? A gente sabe o quanto é importante trabalhar fortalecimento, porém alongamento de cervical, alinhamento de ombros, né? Fazer a criança entender que ela tem que alongar toda a cadeia posterior da coluna, né? Da cervical, girando o pescoço para um lado, para o outro, fazer ela alongar em função do excesso do movimento, né? De ficar, às vezes, muito tempo nessa posição, mexendo, né? O celular e tal. Então, aqui também é um exercício que eu gosto de fazer e gosto de iniciar a aula com esse. Também aqui, em que a gente consegue também trabalhar muito a questão de toda a coluna, né? Mas aí se você introduz a cabeça no final, em que você eleva o queixo, olha lá pro teto, volta o queixo no peito e desce, você também está trabalhando a questão da cifose, né? E principalmente a cifose de cervical. Esse também é um fortalecimento, que às vezes a gente não sabe, como é que eu vou fortalecer o pescoço, né? Como é que eu vou trabalhar essa questão de fortalecimento? Pode pegar uma bola, eu aconselho que a bola ela seja um pouco mais murcha, né? Ela não extremamente cheia, porque daí a criança consegue fazer um movimento de flexão, né? De fazer a força na bola, de fazer força para baixo da bola, assim como tá na foto, e aí ela também vai fortalecer, tá? Então esse também é um exercício que eu gosto muito de fazer e que você pode utilizar todas as aulas que você quiser trabalhar. Pode colocar a bola do lado também, empurrar a cabeça para o lado, fortalecendo aqui o esternocleidomastoideu dos dois lados. Bota a bola na direção do queixo e puxa o queixo para baixo, fortalecendo a parte da frente do pescoço, né? Alongando o posterior. Então a gente consegue ir trabalhando diversas maneiras para se trabalhar principalmente essas tendências, esses desvios que está tendo. No final da aula você pode dar uma alongada, pedir para a criança puxar e ensinar muito, porque às vezes a gente pega adultos fazendo aquela história de né? E gira para um lado, gira para o outro e puxa, estrala, que é muito perigoso, né? E quando a gente educa então a criança, ela já entende que ela não pode ficar fazendo isso o tempo inteiro, que não é que é prejudicial, que se alguém tiver que fazer isso tem que ser uma pessoa habilitada, um profissional que saiba mexer, que a cervical das crianças e dos adultos também, né? Ela é muito pequena, né? Tem que ter cuidado, ela é delicada, né? Tem que cuidar, tá? Então você educa também essa criança para isso, ok, gente? Então, desejo fortemente que essa aula tenha te ajudado, que tenha clareado para você o que você precisa começar a fazer. Não esquece da anamnésia, não esquece da avaliação, do planejamento, tudo aquilo que você conseguiu detectar, daquilo que precisa ser trabalhado, você coloca lá no seu planejamento. Pelo menos uma ou duas aulas que você faça por mês, que você vá de encontro à necessidade da criança, aquele leve desvio que está tendo uma tendência, você consiga já trabalhar nele, para que isso realmente você agregue para essa criança, tá? Eu trouxe alguns dos desvios, alguns dos exercícios que eu faço, que eu gosto de fazer. Confesso que eu não tenho fotos de tudo aquilo que eu faço, mas caso houver necessidade, se vocês precisarem, eu posso passar mais, ok? Então não tenha medo de trabalhar na criança, ela precisa de vocês, tá? Ela precisa que você oriente, que você intervinha nela, que você vá a trabalhar nela aquilo que realmente precisa ser trabalhado, aquilo que você percebe que cada vez mais tem essa necessidade e que você precisa trabalhar cada vez mais, ok? Hoje é a aula dos desvios, então, dos exercícios que você pode trabalhar de desvios. Espero que tenha contribuído
e mãos à obra que tem muito trabalho pela frente.